Agora me dá o triângulo amoroso, por favor. O caso que abalou o Brasil e que agora tem um novo capítulo. Se você ainda não conhece a história, eu resumo em 15 segundos. Esses quatro se davam muito bem, até porque Mário era cunhado do Igor, casado com a irmã dele. Marcele, então pega aí, mulher do Mário, irmã do Igor. Só que Marcele era um pouco avançadinha e abusadinha também. Marcele acabava de vez em quando dando uns beijos na Rafaela. Ela pegava, eu vou usar essa expressão que é tão chula, desculpa. Ela ficava com a cunhada, a mulher do irmão dela. O Igor um dia descobriu e ele fez vista grossa. Ah, tudo bem, é minha irmã, mas é uma mulher, então eu não vou ligar. O que o Igor não sabia é que o Mário também ficava com a mulher dele. E a Marcele aceitava tudo. Agora confundiu minha cabeça, agora a coisa ficou pior ainda. Então tá, vamos direto ao ponto. A Marcele, ela não se importava em trazer uma outra mulher para a relação com o marido dela. O problema é que a mulher que ela trazia era a mulher do irmão dela. Quando o Igor descobriu tudo isso, ele foi tirar satisfação e acabou assassinado pelos três. Pela mulher, pela própria irmã e pelo cunhado. Eu tenho imagem agora dos três chegando. Foi um alvoroço do lado de fora. O Mário é tão cara de pau que ele chega sorrindo e ainda faz um gesto que hoje já é considerado um gesto de uma facção criminosa. Ele entra como se nada fosse acontecer, como se já estivesse dominado tudo, como se já tivesse numa boa. As meninas também chegam logo atrás. Pode me dar o áudio do pessoal gritando com as meninas. Fala, tu vai morrer, Rafa! Só lixo! Seu monstro! Vai morrer, Rafael! Eu quero a reportagem com atualização agora. São as últimas informações do caso. Uma audiência que prometia trazer respostas terminou em deboche na porta do fórum. A morte de Igor Pereto abalou a Praia Grande, cidade do litoral paulista, que fica a 60 quilômetros da capital. O caso avançou para o tribunal. Mário Vitorino, o principal suspeito de matar o cunhado Igor, chegou ao fórum fazendo um gesto que seria de uma facção criminosa, de acordo com Tiago Pereto, o irmão da vítima. A audiência se arrastou por mais de 10 horas. Familiares e amigos aguardavam ansiosos nas grades do fórum. A cada movimento, uma manifestação. Dentro da sala, o juiz ouviu testemunhas para decidir se o caso seguiria para o júri popular. Mas a espera foi longa e a audiência interrompida. Esse crime foi totalmente premeditado e essa trama, ela já era orquestrada há uns dias. Não foi uma coisa de momento, igual a defesa tenta alegar. 5 testemunhas foram ouvidas. O delegado responsável pelas investigações também. Mas ainda faltam outras 10. Uma nova data foi marcada para o dia 7 de maio. Para a família, a espera é dolorosa. Cada dia sem respostas é um dia a mais de sofrimento. Reviver tudo isso de novo é difícil. É muito difícil, eu só quero justiça. É indiscutível as provas, né? É claro que a defesa tem o direito dela tentar argumentar, é direito deles falarem isso. O que a gente espera só é que não venham com questões alheias ao processo e que não vão influenciar ou ajudar em nada a busca da verdade real. Essa é a primeira audiência do caso, chamada de fase de instrução. É quando as partes apresentam as provas e argumentos perante o juiz. A audiência ela pode ser utilizada para ouvir testemunhas, tanto do autor quanto do réu. Pode ser ouvido, inclusive, o autor e o réu. Ele vai ouvir peritos, se eles existirem. Ele vai ouvir, se for necessário, serventuários públicos, como, por exemplo, policiais que compareceram à cena do crime. O caso Igor Pereto é complexo e cheio de detalhes. Igor era casado com Rafaela. Mário é casado com Marcele. Marcele é irmã de Igor. Além de cunhados, Igor e Mário também eram sócios. Mas Rafaela, Marcele e Mário mantinham um caso extraconjugal. Era um triângulo amoroso. Igor foi encontrado morto dentro do apartamento da própria irmã,
Marcele, em Praia Grande. A polícia acredita que o crime foi premeditado, ou seja, ele teria sido atraído para a morte. Isso porque descobriu a traição e o triângulo amoroso e aí foi tirar satisfação com o cunhado, Mário. Depois disso, ele teria sido morto, então, com golpes de faca. Marcele, Rafaela e Mário estão presos. As defesas pedem a soltura das réis e tentam desarticular a tese da acusação. Mas ela não tem, e digo com muita tranquilidade, efetivamente participação de nenhuma forma na empreitada criminosa, ou seja, na morte do seu ex-marido, Igor Pereto. A Marcele não tem participação e não existiu uma única prova nesse sentido nos autos. O Ministério Público fala em premeditação e quem está premeditando vai levar para a própria casa para alguém ser assassinado? O advogado de Mário alega que o cliente agiu em legítima defesa. Acredito que para Mário Vitorino a questão toda se volta a se, de fato, houve essa autodefesa ou se ele se excedeu na autodefesa. Na cena do crime estavam a irmã, Marcele, e o cunhado, Mário. Rafaela, viúva de Igor, deixou o apartamento apenas 13 segundos antes da chegada do marido. Marcele e Mário foram flagrados, deixando o condomínio minutos depois do crime. A acusação alega que o crime foi motivado por questões financeiras, envolvendo Mário, Rafaela e Marcele. Igor seria um empecilho no triângulo amoroso. Com a morte dele, Mário teria direito a assumir a loja de motos que os dois tinham em sociedade. Rafaela, a esposa, ficaria com a herança. E a irmã, como é casada com um sócio de Igor, também se aproveitaria do dinheiro da loja. Na época do crime, o jornalismo da Record conversou com exclusividade com Rafaela Costa, viúva de Igor. Aconteceu que eu e a Marcele trocamos uns beijos, umas carícias. Logo em seguida, como eu já tinha combinado de me encontrar com o Mário, liguei para o Mário. Foi na hora que acho que ele estava deixando o Igor na porta da mãe dele, que o Igor já não estava mais morando na minha casa, que a gente tinha terminado. Foi a hora que apareceu Rafaela, a cunhada, no CarPlay. E o Igor perguntou por que eu estava ligando para o Mário. O Igor sempre deixou bem frisado na minha vida que se um dia pegasse uma traição, ele iria me matar. Ela falou sobre o dia do crime com detalhes. Paramos num posto de gasolina, numa cidade a 50 minutos de Campos, não estou lembrando o nome agora. Foi onde que eu desci do meu veículo, do Kicks branco, e entrei na HRV dele preta, que me deparo com a Marcele dentro do carro. Os dois muito nervosos, eu perguntei, o que aconteceu? Preciso saber o que aconteceu. A Marcele me disse que o Igor não estava mais com vida, que o Mário teria matado o Igor. Aí começou uma discussão, porque eu perguntei o porquê largaram o Igor lá, o porquê abandonaram o Igor lá. Foi quando a Marcele começou a falar pro Mário, abandona ela aqui que ela vai entregar você, abandona ela aqui que ela vai entregar você, vamos voltar, eu volto com você, Mário. A gente troca a roupa do meu irmão, tira o corpo dele de lá e a gente enterra em algum lugar e eu vou fugir com você. Ela repetiu isso por milhares de vezes. Rafaela também falou sobre a fuga. Em Campos foi onde o Mário pediu para a Marcele descer do carro para ela procurar um Uber para retornar, que não era certo ela fazer isso com a família dela. E eu e o Mário seguimos para um motel Miami, que ficava aproximadamente meia hora de Campos, para ele poder se lavar, se trocar. Foi enquanto isso eu sentada, caí na real de tudo que aconteceu e decidi largar ele lá e me esconder sozinha. Errei, posso ter errado em ter tido um flerte com o Mário ou até mesmo com a Marcele no dia, mas eu não queria desejar uma morte para ninguém, muito menos para o pai do meu filho. Enquanto a justiça tenta desvendar esse crime brutal, a família de Igor Pereto exige justiça. Afinal, o empresário foi traído por 3 pessoas muito próximas: a esposa, a irmã e o cunhado, que era sócio. Para os familiares, só o júri popular pode dar a pena que os acusados merecem. A impressão que dá, viu, que a Rafaela, ela foi instruída até para falar tudo isso, porque, veja bem, ela admite que ela teve um flerte, mas
ela tira o corpo fora quando se trata de assassinato. Então, veja bem, a justiça, ela não julga casos morais. Ela diz, olha, foi imoral o que eu fiz quando eu flertei com os outros dois, traindo meu marido. Foi imoral, mas isso não dá cadeia. Em relação ao que é ilegal, que é o assassinato, ela tira o corpo dela fora. Ela confessa aquilo que não é ruim, entre aspas, e acaba dizendo, tirando o corpo fora daquilo que vai complicar a vida dela. Ela está orientada, porque o correto, na época do crime, e na sequência, que a gente tem muitas matérias aqui, eu cheguei a dizer o seguinte, ó, o correto seria, se estão todos arrependidos, se apresentem à polícia. Olha, houve uma briga no apartamento, acabei matando meu sócio, meu amigo, essa aqui não tem nada, essa aqui não tem nada. Não, eles fugiram, todos fugiram. Todos fugiram e daí cada um foi se apresentando com o passar do tempo. E o Mário foi o último a se apresentar.